Estão conseguindo ver? Eu não faço ideia. Oi, boa noite. Não faço ideia de como uso isso aqui, tá? Tô só seguindo o fluxo, como dizem. Esperar um pouquinho. Tinham mais ou menos 14 alunos lá no chat da plataforma. Então, vou esperar esse número de visualizações e aí a gente dá prosseguimento. Então, agora sim, né? Lá estava um pouquinho só embolado, mas eu acredito assim, é o primeiro dia, então tudo é meio uma fase de teste, tudo é muito novo, na verdade, né? A gente nunca passou por uma situação dessa, então, assim, tá todo mundo meio perdido. A instituição, em uma semana, teve que organizar a plataforma virtual, né, o ambiente virtual de aprendizagem, AVA, e daí hoje era o primeiro dia, era o teste de fogo, né? Então as coisas não saíram tão bem quanto poderiam. Enfim, eu não sei depois como é que vai funcionar para eu salvar esse vídeo e disponibilizar lá no portal para todos os alunos terem acesso, mas uma coisa de cada vez. Acho que agora já estabilizou o número de visualizações. Vamos começar a conversar um pouquinho, né? Eu estou com o material aqui, tudo que eu já disponibilizei na plataforma está aqui no meu acesso, e aí vamos dar início. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa logo de cara para a gente começar, ou eu falo um pouquinho e vocês vão tirando as dúvidas enquanto isso? O que vocês preferem? Deixa eu acessar aqui um arquivo. Bom, dos arquivos que eu mandei para vocês, a gente tem sempre que ler o conteúdo programático. No conteúdo programático, eu vou falar o que eu esperava daquela semana e, além disso, eu vou apresentar as atividades e as propostas, né? Então, só para fazer um aparato geral da primeira semana, eu disponibilizei 5 modelos de contrato e eu queria, diante disso, que por conta própria os acadêmicos elaborassem aí um contrato, ou seja, com o modelo que eu estipulei, com os modelos que eu estipulei, para vocês terem ideia de como se fazem contratos e, a partir daí, cada um elaborar o seu próprio contrato. Deixa eu explicar uma coisa. Eu recebi uma pergunta sobre informações que a gente não tem. E daí eu já vou dar uma dica que funciona para a OAB, inclusive. Toda vez que a gente tem um caso que pede alguma informação e nós não temos essa informação, então nós vamos, por exemplo, qualificar uma pessoa, né? Eu sugeri que os acadêmicos elaborem um contrato de compra e venda, e aí o que eu falei desse contrato de compra e venda? Que eu deixava livre para vocês escolherem o objeto, desde que fosse um objeto móvel. Por que eu falei um objeto móvel? Porque imóvel vai depender de escritura pública, tem uma série de questões aí, né, para validade, então eu queria que vocês fizessem um contrato, na verdade, que não exige solenidade. E aí, por isso, eu sugeri um bem móvel. E aí, como é que funciona? Vocês viram que existem 2 modelos de contrato, né? Existe um que insere logo no topo comprador e embaixo vendedor. Faz a qualificação e fala: os contratantes acima expostos têm por justo e acordado o seguinte. E aí vem as cláusulas. E tem contrato que começa ali, como é que se diz, qualificando as partes. Então fala, fulano de tal, faz a qualificação completa, denominado comprador, e do outro lado, fulano de tal, denominado vendedor, faz a qualificação completa, tem entre si, justo e acordado, o que segue. Então, existem esses 2 modelos, um que põe lá em cima já, comprador, qualifica, depois vendedor e qualifica, e o outro que faz um texto corrido de cabeçalho. O que eu quero dizer, na verdade? Quando a gente faz isso, e nós não temos informações, o que é recomendado na OAB? A OAB não permite que nós identifiquemos nossa peça, né? Toda a nossa prova na OAB, ela é feita para correção, como se diz, sem identificação. É uma forma deles não beneficiarem pessoas por quem elas são, pelos nomes delas, etc. Então, como é que funciona?
A orientação é, toda vez que a gente não tem informação, a gente faz o quê? A gente diz qual era a informação que deveria ter naquele lugar e só indica. Então, por exemplo, eu vou colocar no chat, tá? Não sei o nome completo. Nome completo, reticências. O que vem depois? Nacionalidade. Não falou nacionalidade? Reticências. Estado civil. Não falou estado civil? Reticências. Profissão. Não falou? Reticências. Mesma coisa. Identidade. CPF. Residente e domiciliada na rua. Número, bairro, cidade, estado, CEP. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tem uma informação, olha, até aqui eu consigo extrapolar o número de caracteres. Então, eu vou tirar só esse finalzinho aqui. Tudo que a gente não tem de informação, a gente indica qual seria o dado para colocar ali. Por quê? Para evitar identificação, para evitar criar informações que não existem. Por outro lado, se tivessem dado as informações, é só você qualificar normalmente. Então, Roberta, nome completo, brasileira, casada, professora, portadora da carteira de identidade, número, reticências, inscrita no CPF sob o número, reticências. E aí a gente sempre indica quem é essa pessoa, doravante denominada compradora ou doravante denominada vendedora, e faz as cláusulas. Eu mandei vários modelos para vocês conhecerem outros contratos, mas a sugestão da atividade, porque o Xande Ferreira perguntou, a sugestão da atividade era para vocês fazerem um contrato de compra e venda, porque bem ou mal foi o contrato que a gente tinha estudado em sala de aula. Agora, se eventualmente fez um outro contrato, se não sentiu dificuldade, tudo bem, eu não vou me opor, mas a ideia era fazer um contrato de compra e venda, porque eu não podia cobrar algo que não foi dado na sala ainda, né? Então, como a gente só falou compra e venda, as ideias gerais da compra e venda, foi por isso que eu pedi. E coloquei outros modelos, porque sim, é possível que a gente já entenda, já interprete, e mais para frente a gente vai falar sobre os outros contratos, eu não sabia quanto tempo nós íamos ficar nessa situação. E aí a Gabriele perguntou se é para inventar as informações. Foi o que eu acabei de falar. Eu já recomendo que vocês não inventem mais informações e trabalhem com essa ideia da OAB. Como a gente não pode identificar, a gente não pode passar nenhuma informação que as questões tenham disponibilizados para a gente. Então, toda vez que a gente sabe que tem uma informação a ser inserida, mas não tem essa informação, a gente coloca reticências. Então, nesse caso, vocês não têm nenhum nome das partes, né? Então, seria nome completo, reticências, daí eu pus aí no chat para vocês darem uma olhadinha como é que fica essa informação. E na maioria dos modelos também, vocês vão verificar que, por exemplo, o bem, eles não dizem qual é o bem. Então, o que eles colocam? Descrição completa do bem. Mas, no modelo, o objeto, o bem que está sendo vendido, eu vou permitir que seja adicionado, e aí que vocês descrevam ele com as informações que bem entenderem. Então, na qualificação segue essa regra, mas o bem, vocês podem sim trabalhar até para aprender a descrever bem, né? Porque se é um veículo automotor, por exemplo, tem número de placa, número de chassi, combustível, ano. Se é um celular, tem modelo, tem tudo isso. Então, assim, eu recomendo esse padrão de OAB para as qualificações, porque isso é muito importante. Gente, a OAB, vocês vão ver que quando ela passa uma questão, ela não dá todas as informações, ela dá metade e a outra metade não. Então, assim, acho que já é interessante vocês irem se habituando a isso. No mais, vocês conseguiram acessar os contratos, entenderam, leram, como é que tá? Vai me dando um retorno aí para eu poder ter noção, né, de como é que tá o andamento de vocês diante disso. E ver se tem mais alguma dúvida, né? Tivemos 2 dúvidas aí, 2 perguntas que eu acredito já ter respondido. Se tiver mais alguma, é só colocar aí, tá? Ok. Então tá.
falar um pouco do contrato estimatório? Fala um pouquinho do contrato estimatório, ele vai ser objeto do nosso estudo, mas basicamente, gente, o contrato estimatório é o contrato que a gente conhece de contrato consignação, né? É a compra em consignação. Deixa eu pegar aqui os artigos que falam sobre eles, para você já saberem. E aí eu vou, como eu falei, estudo a gente vai abordar mais à frente, mas eu já dou uma adiantada, até porque eu comentei sobre ele, né? Então nada mais justo do que eu falar um pouquinho. Peraí. Fala um pouco de... Professor, as cláusulas do contrato posto como modelo precisam mudar. É assim, vocês não precisam copiar. O contrato que eu mandei, ele serve como uma guia, como um modelo. Então, assim, não copiem o contrato tal qual ele está lá. Aquilo é só uma guia. Então, se vocês quiserem mudar as cláusulas, escrever as cláusulas com as suas próprias palavras, é super indicado. Porque qual é o objetivo da atividade? O objetivo da atividade, Marcelo, é que vocês aprendam a fazer um contrato para que vocês não saiam da faculdade sem ter visto isso, sem ter feito isso. E o contrato de compra e venda de um bem imóvel, ele não precisava nem de ser feito por num contrato por escrito, né? Eu sugeri que fizessem para treinar isso mesmo, porque é comum que as pessoas peçam para a gente. Então, não aconselho que vocês simplesmente copiem as cláusulas, refaçam elas com as palavras de vocês, ou seja, da forma como vocês acharem mais fácil. Se quiserem acrescentar alguma cláusula, podem colocar, então não estão limitados ao que tem naqueles contratos. Aquilo é só um modelo mesmo, porque como eu não tive essa oportunidade de passar para vocês em sala de aula, eu preferi mandar uns 5 tipos diferentes para vocês conhecerem aí e verem que não tem muita forma de fazer, né? Na verdade, o que é importante é a gente observar tudo que é obrigatório naquele contrato. Então, uma compra e venda, a gente já viu que tem 3 elementos obrigatórios. A vontade das partes, por isso a gente indica quem é o comprador e quem é o vendedor e fala que eles estão acordando na celebração de um contrato de compra e venda. O objeto, então, a descrição do objeto com todas as características a ele inerentes é importante e, além disso, o preço. Então, o valor e etc. E aí, além disso, tem outras coisas que sempre são interessantes a gente mencionar. A forma de pagamento. Você falou que vai ser R$6.000. Ok. Pagamento à vista, em dinheiro, 6 parcelas de R$1.000 em cheque, ou vai pagar no cartão de crédito. Enfim, isso também é interessante que seja inserido no contrato. Momento da entrega. O bem vai ser entregue na data da assinatura do contrato, o bem vai ser entregue numa data X, qual vai ser a data da entrega, se a gente está falando aí de vencimento das obrigações de pagar, quando vai ser o vencimento? Será pago em 6 parcelas. A primeira parcela será paga no dia 23 de março de 2020, no valor de R$1.000, e as demais serão mensais e sucessivas, cada uma com vencimento no dia 23 dos meses posteriores. Então, assim, não é para vocês ficarem presos ao modelo que eu mandei, aquilo lá é só um norte, é só uma orientação mesmo, ok? Então, é isso. O contrato estimatório, para quem pediu, então, ele é o que a gente chama de venda em consignação. Eu vou dar como exemplo banca de jornal. O que acontece? Às vezes, a gente tem uma pessoa que tem interesse de vender um bem, mas essa pessoa entrega o bem para uma outra pessoa fazer esta venda. Então, uma pessoa, que a gente chama de consignante, entrega bens móveis a uma outra pessoa. Essa pessoa que recebeu os bens, a gente chama de consignatária. E o que acontece aí? A consignatária, ou seja, quem recebeu esses bens, recebe e fica autorizado a vendê-los. E aí, você ajusta dentro do contrato como é que vai ser a forma de remuneração do consignante. Então, o consignatário vai vender, ele tem normalmente um prazo estipulado para essa venda, e o consignante fala, ao final do prazo você tem que me pagar R$1.000, ou por cada unidade vendida você tem que me pagar R$20. E ao final desse prazo,
decide-se o que vai ser feito. Normalmente o contrato já fala. Ou os bens vão ser restituídos para o consignante, ou então o consignatário tem que fazer o pagamento do valor que foi combinado. E aí tem uma série de detalhes, porque o consignatário fica responsável pela perda do objeto, mesmo em caso fortuito e de força maior. Mas a ideia é essa, banca de jornal trabalha assim. Então, eu vou falar o exemplo, mas depois eu me comprometo a gravar um áudio um pouco mais tranquilo sobre o contrato estimatório. Banca de jornal trabalha no sistema de consignação. Nós temos aí as editoras deixam com as bancas consignado um determinado número de material. Para cada material vendido, a banca tem que passar um valor para aquela editora, e tudo que não é vendido é devolvido ali para a editora. Esse contrato, ele está no artigo, salvo engano, 534 do Código Civil, e ele prevê isso, então, o contrato estimatório é o que a gente chama de venda em consignação, ok? Como eu falei, eu me comprometo depois a gravar um material sobre esse contrato estimatório, um áudiozinho sobre ele também, falando desses detalhes mais específicos, ok? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Hoje a gente perdeu um tempo por conta dessa questão de tentar usar o chat, etc. Nós temos aula de novo na sexta-feira, né? Sexta-feira eu vou entrar lá também. Se estiver funcionando, a gente tira as dúvidas por lá e aí a gente combina o que vai ser feito, mas eu já venho também com o meu equipamento preparado, porque, enfim, eu não sei como é que vai fluir. Mas eu acredito que para a semana que vem, quer dizer, porque eu já passei para vocês essa atividade do contrato e uma da locação, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E para a semana que vem eu acredito que eu disponibilize uma videoaula do YouTube mesmo, com material de um professor que eu acho muito bom. E depois eu vou começar a gravar também áudios, principalmente áudios, sobre os pontos da matéria, para a gente terminar pelo menos aí compra e venda, porque faltaram coisas importantes da compra e venda. Então, eu vou entrar no chat na sexta, às 18h30, e aí eu vou ficar esperando para ver se está tendo acesso, se não está, mas garanto que uma transmissão ao vivo, se eu for fazer de novo, eu não vou começar às 18h30 não, então é mais provável que a gente comece às 19h, mas eu estarei no chat 18h30, como eu tentei estar hoje, né, enfim, mas se tiver imprevisto, a gente faz o mesmo esquema, né, por intermédio da representante. Pretendo deixar a live sim, eu não sei se eu vou conseguir salvar ou se eu vou fazer alguma besteira, porque eu nunca fiz isso, então vai que eu apago tudo e etc, mas a ideia é deixar disponível sim, no canal, e eu vou postar o link lá na plataforma do BM também, porque nós temos a orientação de todo o material ser transmitido lá pela plataforma AVA. Então, enfim, se não funcionar, vai continuar com a ferramenta do YouTube? Pode ser, acredito que sim. Enfim, é o que eu falei, talvez eu disponibilize vídeos já gravados, áudios de minha autoria, mas se tiver alguma necessidade, se não houver reclamações, se as pessoas acharem que está interessante, é possível sim, até porque a gente está com... varia muito, né, o número, mas em torno de 27 a 30 pessoas assistindo, então acho que está até com uma aceitação bem interessante, né, melhor do que eu esperava. Isabela Lima, hoje todo mundo teve problema para entrar no chat, então isso não foi, enfim, eu comentei no começo desse vídeo, mas eu repito, era o primeiro dia, uma demanda imensa, porque são todos os cursos, todos os professores, então provavelmente o NEAD ainda está se adaptando, porque essa ferramenta nunca foi tão acessada, né? Acho até melhor, pois o YouTube é muito melhor, acho até melhor, pois o AVA é muito instável, pelo YouTube ficou melhor. Então, bom, a gente, se não houver problemas, é porque houveram ferramentas utilizadas por professores que deu problema. Então, assim, se eu não tiver nenhum problema, nenhuma reclamação, se eu conseguir fazer tudo direitinho, transpondo para o AVA, eu não me oponho, não, da gente tentar fazer esse sistema.
E eu tinha falado do Facebook porque alguns alunos chegaram a reportar para mim que eles têm internet liberada, né, no Face, mas realmente ninguém é obrigado a ter redes sociais, e o YouTube é um pouquinho mais aberto para todo mundo, né? Então, vai de turma para turma. E como eu falei, eu pretendo, sim, disponibilizar isso depois, lá, o link lá, na plataforma, para atender aí as orientações institucionais e cumprir com as minhas obrigações também, né? Porque se eu não cumpro o que eles falam, depois dá problema para mim. Sim, aqui é menos limitado. Olha, eu confesso, agora eu tô até um pouquinho mais tranquila. Embora eu tenha colocado blusa de manga comprida, eu tô suando pra caramba, porque eu não posso ligar o ventilador, né? Eu tava muito nervosa, porque, assim, eu sou professora de ensino presencial. Eu não tenho tanto domínio com essas ferramentas online, então foi tudo muito no susto para mim. Mas, como eu falei, se tudo correr bem, a gente segue nesse esquema. O mais importante, e eu sei que vai variar de turma para turma, é a gente conseguir estabelecer um contato que seja bom para todo mundo, né? O ideal seria que esses vídeos também, eles fossem um pouco editados para cortes de alguns pontos, etc., mas por enquanto vai tudo na íntegra mesmo. Já falei com o representante, temos um canal, a aula fica para fins de fiscalização, não consegui assistir o vídeo, mas por aqui ficou bem legal, fazendo live no YouTube, tá, é isso. O canal da turma, eu acho que se eu conseguir fazer pelo meu, vai ficar mais fácil para eu ter acesso a tudo, mas é bom saber que tem essa disponibilidade da turma, porque se eu tiver dúvida também, eu vou gritar. Eu vou falar, gente do céu, da última vez que eu fiz, eu perdi tudo, me ajuda a não perder na próxima vez. E o AVA eu vou continuar usando, repito, para quem entrou depois, para pôr o conteúdo programático. Gente, no conteúdo programático tem todo o material que eu estou disponibilizando, semana por semana, todas as atividades que eu estou sugerindo, áudios e videoaulas que eu vou indicar também. Então, assim, o portal, ele vai ter material. É o horário da aula, essas dúvidas, o plantão de dúvidas, que a gente está discutindo como vai ser feito. E aí, ao longo da semana, eu vou ter um retorno, vou ver se a turma reclamou, se não reclamou, se aceitou, se não aceitou, e sexta-feira a gente se encontra de novo de alguma forma, né? Nem que a gente se encontre lá e venha para cá, enfim. Isso daí, eu repito, a gente vai dar um jeito. E quem não assistiu o vídeo todo, eu vou disponibilizar, eu vou dar um jeito. E se eu perder o vídeo por algum motivo, eu já falei que eu vou gravar pequenos arquivos de áudio para falar o que foi mais importante, né? Ok. A gente ainda tem um tempinho. Querem tirar mais alguma dúvida? Eu posso falar um pouquinho de locação para explicar o material da semana 2 também? Eu fico girando com essa cadeira, né? Nossa. Então... As lives no horário de aula serão contadas como presença ou algo do tipo. A gente vai ter que fazer um controle de frequência, sim, dos alunos. Eu não sei exatamente como eu vou fazer isso, mas a regra é que a gente faça um certo controle e, tecnicamente, teria ali o horário. Mas eu não vou me manifestar nisso agora, até porque, bom, das redes sociais é que eu tenho acesso ao nome de todos vocês aqui, o chat fica disponível até onde eu sei, e daí depois, qualquer coisa, eu vejo isso, mas vocês têm que participar das atividades, sim, porque qual é a ideia, gente? O MEC, ele está autorizando esse sistema EAD como um suporte ao ensino presencial para não prejudicar o ano letivo, né? Então, assim, isso não é uma ideia inventada pelo BM, né? Isso é esse sistema, esse suporte EAD é uma ferramenta aí geral para os alunos não perderem conteúdo, porque a gente não sabe quanto tempo essa situação vai perdurar, né? Nós estamos vivendo uma situação bastante atípica. Então, assim, não dá, cara, é tudo muito incerto. Então, eu acho que a gente vive um dia de cada vez. Hoje, eu espero ter conseguido resolver a demanda de vocês, atender a demanda aí de vocês, das perguntas, mas vamos viver um dia de cada vez. Até sexta, vão ter várias novas orientações, né, até pela experiência de hoje, e a gente vai discutindo. Atividades enviando pelo AVA, tem ferramenta para isso ou terá que ser mesmo manuscrito? Essas duas atividades que eu passei nessa semana, elas permanecem
permanecem manuscritas. Permanecem manuscritas por quê? Porque contrato, eu quero que vocês façam porque isso pode ser usado numa atividade presencial mais para frente. Eu não acredito, a gente vai voltar a ter os nossos encontros presenciais, vamos ter provas presenciais, então o contrato, como ele é uma atividade prática, eu quero sim manuscrito. E o questionário da lei do inquilinato eu também quero, porque um problema muito grande que eu tinha é o seguinte, eu falo de locação genérica e eu falo da lei do inquilinato. A lei do inquilinato, ela cai muito na OAB na segunda fase, ela cai muito em provas de concurso e nós somos muito abordados para tirar dúvidas sobre ela. Então, fazer essas respostas manuscritas é uma forma que eu tenho de me certificar que ou vocês leram a lei ou que pelo menos vocês... Pode trazer, obrigada. Que vocês leram a lei e que vocês estão tendo acesso aí a todo esse material. Então, assim, por isso que eu quero. E aí, possivelmente, essas 2 tarefas manuscritas que eu pedi para vocês, eu vou cobrar depois, não sei, para levar no dia da prova, eu vou exigi-las, eu vou exigir a entrega delas depois presencialmente, dessas manuscritas. Exercícios futuros, eu já vou pensar aí em algo que possa ser feito pela própria plataforma, ok? Então, essas 2 têm esse objetivo, e aí eu quero elas manuscritas, porque eu posso exigir a entrega delas depois, mais para frente. Então, já façam numa folha à parte. Quem fez no caderno... Gente, a gente está com um tempinho aí, faz de novo, ou não tira a folha do caderno, eu dou um visto, enfim. Faça o manuscrito por causa disso. Essas 2 eu não vou voltar atrás. O que eu for fazer daqui para frente, a depender de como ficar essa prorrogação, aí sim eu vou ver o que eu faço dentro do ambiente da virtual de aprendizagem, o AVA. Vou falar da locação, ok. O contrato será ditado? Não, o contrato é manuscrito. Minha internet oscila muito. Sim, por isso que eu vou disponibilizar. Depois eu vou ver um jeito de disponibilizar tudo para quem teve problema em acessar a live, ter acesso ao conteúdo depois. Então é isso. O exercício vai ser apresentado sim no retorno das aulas, mas aí eu vou marcar uma data. Por isso que eu digo, façam. Gente, tudo que eu passar, façam. E eu juro, eu estou tentando separar um material que seja mais palatável para vocês, que não seja muito maçante de ler, ouvir e fazer, né? Então, por exemplo, da lei do inquilinato, eu trouxe uma cartilha aí, um pouquinho mais simples. Vamos lá. Locação. Tenho aí e outra observação, né? O horário de começar, talvez eu vá às 6h30 para o chat, mas a gente abra a live, sei lá, às 7 horas mesmo, ou enfim. Se eu vou ficar no YouTube mesmo, eu vou ver se ao longo da semana eu passo para representante melhor essas ideias. Mas eu não posso demorar muito para encerrar, porque eu tenho uma turma depois. Então, assim, eu vou ter que ver o que eu vou fazer para dar tempo de fechar essa e tentar entrar em contato com a outra turma também, porque vai ser a mesma história que foi com vocês, ok? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da locação, porque o pessoal aqui está pedindo. Gente, contrato de locação. O contrato de locação, basicamente, é um contrato pelo qual uma das partes se obriga a conceder à outra o uso e gozo de uma coisa não fungível, temporariamente e mediante remuneração. Todo mundo tem uma ideia aí. Ou seja, pela locação, nós temos uma parte que a gente chama de locador. Essa parte, ela tem o interesse de ceder o uso de algum bem para uma outra e ela pretende ser remunerada por esse uso. E temos a figura do locatário, que é alguém que pretende pagar para ter direito a usar algum bem. Então, esses são os nossos 2 personagens dentro de um contrato de locação. O locador e o locatário. Qual é a questão da lei do inquilinato? A lei do inquilinato, qual é a questão do contrato de locação? O contrato de locação, ele tem regulamentação a depender do que nós estamos falando. Então, por exemplo, o Código Civil, no artigo 565 e seguintes, ele fala da locação de coisas, ou seja, objetos móveis que podem ser postos à locação. Agora, é o único diploma legal que fala de locação?
Não, não é. Nós temos, além do Código Civil, a Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, que foi essa que eu mandei a cartilha para vocês, que fala da locação de imóveis urbanos, ou seja, imóveis que fiquem aí em zona urbana, sejam eles usados para fins residenciais, ou seja, fins de moradia, para fins comerciais, que a gente chama de locação não residencial, ou a locação para temporada, né? Que é aquela locação que a gente faz por um período aí que tem prazo máximo pela lei, com o objetivo, às vezes, de passar alguma data festiva em algum lugar, de realizar algum evento, enfim. São 3 modalidades de locação, e, repito, essa lei para os imóveis da área urbana. Então, pode ser com finalidade residencial, finalidade não residencial ou para temporada. E aí a gente usa a lei do inquilinato. Aquela cartilha que eu mandei para vocês, ela fala dessa locação de imóveis urbanos e ela é focada no imóvel aí para fins de residência, né? Mas muita coisa se aplica de uma para outra. Enfim, a lei do inquilinato vocês têm que ler. Ela trata dessas 3 modalidades de locação e a leitura dela é imprescindível, porque vão perguntar disso para vocês o tempo todo. E aí não precisa nem estar formado, não precisa nem ser quando forem advogados, não. Daqui a pouco já vai aparecer alguém na frente, eu estou com um imóvel aqui, eu estou com uma dúvida, me ajuda, né? Enfim. Então, assim, já treinem para isso. Além disso, se a gente estiver falando de imóveis rurais, a gente tem um outro diploma legal que fala sobre, que é o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é a lei número 4.504 de 1964. Então, a depender de qual locação nós estamos falando, a gente procura uma lei específica. Locação de coisas, vou lá no Código Civil. Locação de imóveis na área urbana, eu vou lá para a lei do inquilinato. Locação de imóveis rurais, eu vou lá para o Estatuto da Terra. A ênfase nossa vai ser no Código Civil, e aí os artigos, repito, 565 e seguintes do Código Civil, e a lei do inquilinato, porque a gente tem aí como ênfase e como pontos que são mais abordados esses 2 tipos de locação. E a locação, diferente da compra e venda, ela não depende necessariamente de eu ser proprietário, né? Às vezes basta que eu seja possuidor do bem e eu posso, então, fazer a locação desse bem. Quando, nos nossos primeiros encontros, eu fiz essa distinção de posse e propriedade, foi para chamar atenção a esse ponto também. Existem contratos como a compra e venda, que eu preciso ser proprietário para celebrar o contrato. E outros que não. Outros aí que basta que eu tenha a posse, né? O exemplo que eu tinha dado era do contrato de depósito, quando eu deixo meu carro em estacionamento. Eu não preciso ser proprietário para deixar o carro em estacionamento, para celebrar esse contrato de depósito. Basta que eu seja possuidor. Imóvel também é muito comum que possuidores façam a locação deles. Nas cidades, Rio de Janeiro, tem bairros, por exemplo, que ninguém tem a propriedade dos bens, todo mundo tem a posse. E aí, quando eles cedem, eles não podem ceder a propriedade, eles cedem a posse, eles alugam e etc. Então, existem aí uma série de questões envolvendo isso, ok? Essas são linhas gerais da locação para vocês irem para aquela cartilha. O que tem de interessante naquela cartilha? Aquela cartilha, repito, ela vai falar para a gente essas modalidades de locação, ela vai explicar o que é a locação para fins de temporada, ela vai falar de direitos que nós temos, ela vai falar dessa prorrogação por prazo indeterminado. Se eu tenho uma locação, por exemplo, isso é uma regra meio que geral da locação. Se eu tenho um bem que eu aluguei e expira o prazo daquela locação, imóvel, fiz uma locação aí por 3 anos. Passou esses 3 anos, eu não devolvi o imóvel e nem o locador pediu para eu sair do imóvel. O que acontece com essa locação? O prazo dela é prorrogado por tempo indeterminado. E aí na cartilha fala os tipos de garantia, né, que a gente tem que dar
dentro de um contrato de locação. Então, quando a gente aluga um bem, é muito comum que eles peçam o fiador. O que é o fiador? Fiador é um contrato que serve para garantir uma outra obrigação. Então, o contrato de fiança, ele tem essa finalidade de garantir uma outra obrigação. E uma das formas de a gente garantir a obrigação do locatário é através de fiador. Mas lá vai falar de seguro locação, depósito antecipado, de aluguel, e aí a gente já começa a ler também que eu não posso acumular. Se eu peço fiador, eu não posso pedir seguro. Se eu peço seguro, eu não posso pedir fiador. Se eu peço antecipação do valor do aluguel, eu não posso colocar outra modalidade de benefício. Então, assim, são alguns pontos que eu acho importantes. E aí, ao longo da semana, eu devo disparar mais alguns materiais para a gente ir cobrindo esse assunto. Sobre a lei do inquilinato, quem já leu a cartilha, quem já leu a lei, porque essa, na verdade, é a atividade prevista para essa semana, né? O contrato foi da semana passada, e para essa semana, começando hoje, claro, né? Seria essa questão. Mas tem alguma dúvida nesse sentido? É isso daí. Não são cumulativos, é um ou outro. A gente não pode pedir mais de um. Vou colocar aqui no chat. Depois isso tudo vai ser melhorado. Enquanto isso, vocês vão fazendo pergunta aí. Caso cumulativo, a cláusula é nula ou anulável. Só vai poder ficar uma. Então, uma será válida e a outra a gente vai desconsiderar totalmente. Então, se você põe mais de uma, vai ser totalmente inválida a segunda. O material, vocês estão entendendo? Eu organizei, da turma de vocês já está organizado lá na plataforma. Vocês entenderam a organização, a estruturação? A gente já teve acesso ali no Dropbox, no Google Classroom, agora a gente foi para o Ava, mas assim, vocês estão conseguindo entender o material, ter acesso, ver qual é a atividade de qual semana, tá tudo certinho? Se sim, acho que o objetivo era esse. Pelo menos eu não deixei aí vocês totalmente desamparados, né? Eu acredito que as coisas vão melhorar, a gente vai ter aí mais tempo para repensar as atividades. A plataforma para disponibilizar o material, até que eu me entendi com ela bem, eu até gostei. No começo eu estava tomando uma surra, mas eu gostei. Para disponibilizar o material, os áudios, os vídeos, etc., eu já estou gostando. Só o que a gente não conseguiu fazer por ela ainda, que deixou a desejar. Mas tudo vai se ajeitar, gente. E aí, ter muita paciência. Eu já tinha gravado um áudio falando isso. Valorizem o material que os professores estão disponibilizando, valorizem a atividade, se cuidem. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, porque tem atividades necessárias, tem coisas aí para serem desempenhadas fora, façam. Se tiverem dúvidas, a gente vai ver, abre um fórum lá também para discussão. Eu vou ao longo dessa semana aprender a mexer melhor com aquela plataforma também, mas eu me mantenho à disposição. Agradeço imensamente por vocês terem vindo, por vocês terem entendido todas essas dificuldades. Eu vou continuar falando do tema ao longo dos semestres. Se tiver qualquer arquivo que vocês não consigam acessar, me falem, e aí a gente vai mantendo contato, tranquilo? Vou me preparar aqui para encerrar a transmissão, só vou responder ao Roberto, que perguntou se a modalidade rural tem alguma particularidade diferente da lei do inquilinato. Tem sim, e está tudo lá no Estatuto da Terra. Do Código Civil para a lei do inquilinato, para o Estatuto da Terra, todos têm aí dificuldades. Valeu? Boa noite a todos. Eu vou também tentar me aperfeiçoar um pouquinho nessa história toda, tentar agora já ver se eu
consigo salvar isso e já disponibilizar lá no AVA, e a gente vai se falando, ok? Um abraço a todos, boa noite, e qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Tchau, tchau.